Oi, gente! Hoje eu queria mostrar para vocês e falar um pouco sobre algumas curiosidades, particularidades e diferenças aí, né, entre casas e apartamentos no Brasil e no Canadá. Para quem tá planejando vir para cá, né, tem algumas coisas, claro, que também existem no Brasil, mas eu queria falar um pouquinho, assim, só para vocês terem uma ideia, né, do que esperar quando vocês estão procurando um apartamento no Canadá, enfim, ou as coisinhas que serão um pouquinho diferentes, né, no dia a dia quando você estiver morando aqui. Antes de começar, aliás, queria falar que eu tô super feliz porque temos uma parceria agora nesse canal. Eu já contei várias vezes aqui, né, já comentei em vários dos meus vídeos que quando a gente mudou aqui pro Canadá, a gente já tinha o nosso apartamento alugado, né, a gente alugou o nosso apartamento ainda do Brasil, o que foi muito bom, porque daí chegando aqui no aeroporto, cheio de mala, com o gato, né, com toda a ansiedade e tal, a gente já foi do aeroporto direto pra nossa primeira casinha aqui. Então eu sempre falo que pra mim esse foi um item assim que diminuiu muito a minha ansiedade, né, me ajudou muito, porque quando você vem pra cá sem emprego, sem conhecer pessoas, muitas vezes sem conhecer a cidade e tal, é muita coisa, né, pra fazer e pra resolver logo na chegada. Então, pra mim, assim, eu fiquei muito feliz de ter um grande item, né, da nossa vida, que era onde a gente ia morar, já decidido ainda do Brasil. Então, pra quem tem dúvida, né, e sempre pergunta, nossa, mas como assim? Como dá pra alugar o apartamento ainda estando do Brasil? Eu queria indicar pra vocês a Van Sweet Home, que é a empresa com quem eu aluguei o meu apartamento. Hoje em dia a empresa mudou, são outras pessoas, outro dono, mas a ideia, né, continua sendo a mesma, que é justamente ajudar os brasileiros, né, nessa chegada aqui. Então eles têm vários serviços, se vocês têm curiosidade, né, se vocês têm interesse, entre em contato com eles, tem um link aqui embaixo. Se você entrar em contato com eles por esse link, vocês me ajudam um pouco também e ganham um descontinho, então não deixem de usar meu link aqui. E espero que essa parceria com eles seja super duradoura, então ainda vai ter muito vídeo aqui no canal sobre isso. Me conta se vocês querem que eu faça um vídeo explicando mais como funciona esse serviço do aluguel de apartamento ainda estando do Brasil. Me conta se vocês têm interesse de ver tour por apartamento aqui, né, que eu vá com eles mostrar casas, apartamentos para alugar e tal, para vocês conhecerem mais lugares. Conta aqui embaixo o que vocês acham. E agora vamos lá, vamos mostrar um pouquinho das diferenças ou coisas curiosas, né, em apartamentos aqui no Canadá. Começando pela cozinha, uma coisa que é bem diferente do Brasil é que quando você aluga apartamento aqui, os eletrodomésticos já estão inclusos. Então, assim, com certeza geladeira e fogão já vai ter na casa. E daí algumas casas, né, tem máquina de lavar louça, é super comum aqui, então mesmo em apartamentos mais simples, né, é uma coisa da cultura canadense mesmo, é muito fácil você ter máquina de lavar louça, o que é a coisa, né, melhor coisa da vida, ajuda muito. E daí às vezes não tem micro-ondas, mas com certeza assim, fogão e geladeira já vem no apartamento quando você aluga. Outra coisa que muita gente me pergunta aqui é que aqui no Canadá, na grande maior parte dos lugares, você pode beber água da torneira. Então, assim, normalmente as pessoas, né, nem usam filtro nem nada e tomam a água direto da torneira. A gente escolheu ter essas garrafinhas de filtro, assim, a gente acha que a água, né, enfim, só pra garantir, fica mais limpa ainda. Mas vira e mexe a gente toma direto daqui também, então é super uma coisa bem canadense, você pode tomar água direto da torneira aqui. Uma coisa que pra nós brasileiros é bem esquisita é que nem sempre você tem lavanderia dentro da casa. A gente, desde o nosso primeiro apartamento, tem, e a gente é muito feliz por isso. Então, por exemplo, vários apartamentos, né, já vêm com máquina de lavar e de secar roupa, o que é uma mão na roda, né, ajuda muito no dia a dia, é muito mais prático, né, poder fazer isso dentro da própria casa. Mas tem vários apartamentos que não vêm com máquina de lavar e secar dentro. E daí, normalmente tem uma lavanderia no prédio, então você tem que pagar, normalmente é tipo 25 cents, eu acho, por máquina, se não me engano. Então assim, você tem que se programar um horário, descer nesse quartinho do prédio, torcer pra ter uma máquina livre, né, no horário que você pode lavar roupa, pagar, lavar sua roupa, voltar lá, enfim, uma hora depois, quando estiver pronta, trocar a roupa pra máquina de secar, pagar de novo, esperar mais e daí buscar, né, de novo a sua roupa e trazer pro seu apartamento. Então, assim, eu tenho vários amigos aqui que moram em prédios que não tem lavanderia
E eles falam que é chato, é uma coisa difícil de acostumar mesmo, né? Principalmente quando é um prédio grande com uma salinha pequena de lavanderia. Então, assim, fiquem com isso na cabeça quando vocês forem procurar o apartamento de vocês aqui. Claro, é muito maravilhoso ter no apartamento, né? Se for uma opção, se couber aí no orçamento de vocês, porque fica um pouquinho mais caro normalmente. Ótimo, façam isso. Mas se não, pelo menos garantam aí, né, que é uma boa sala de lavanderia no prédio, que tem máquina o suficiente, né, para a quantidade de moradores e tal. Tenham isso aí na cabeça. Uma curiosidade meio geral, assim, mas que eu acho que entra muito na questão, né, de quem tá mudando pro Canadá, fica, gente, mas e o frio? Ai, não vou aguentar, vai ser muito frio, como você lida com o frio? Como vocês podem ver, é inverno e eu estou de camiseta, né, dentro de casa, porque 100% dos lugares fechados aqui tem aquecedor. Então, assim, por mais barato que seja o seu aluguel, por menorzinho que seja o lugar que você alugar, sem dúvida nenhuma, todas as casas, todos os basements, todos os apartamentos aqui têm aquecedor. E daí o tipo de aquecedor pode mudar, né? Pode ser elétrico, pode ser de água. Aqui nesse apartamento, por exemplo, eu acho super bonitinho que a gente tem uma lareira falsa, né? Uma lareira elétrica, que na verdade é o nosso aquecedor. Ela acende a luzinha assim, né? Fica parecendo que tem brasa. E realmente é daqui que sai o calor quando a gente liga o aquecedor da sala. E nesse apartamento a gente também tem aquecedor no quarto, e daí é esse comum, assim, elétrico. Isso é outra coisa pra ter em mente quando você tá alugando um apartamento. No nosso primeiro apartamento aqui, o aquecedor era por água e ele estava incluso no aluguel. Então era ótimo porque a gente não tinha que se preocupar, né, com esse preço. Mas aqui o aquecedor é elétrico, o que quer dizer que a gente paga. E daí tem que tomar muito cuidado, porque no inverno as contas de eletricidade costumam ficar bem mais altas. Então é outra coisa para ficar ligado quando você está alugando o seu apartamento, né? Se você vai ter que ou não se preocupar aí com esse custo, né, durante o inverno. Para desespero dos brasileiros, aqui é muito comum ter carpete no apartamento. O nosso primeiro apartamento não tinha, era tudo piso frio, mas esse aqui é uma combinação de piso frio na parte da cozinha, na entrada e no banheiro, e carpete no resto da casa. Eu nunca gostei de carpete, nunca quis carpete, e eu sou super alérgica, eu tenho rinite e tal. Então, assim, eu fiquei bem preocupada de mudar para esse apartamento que tinha carpete. Mas preciso dizer, gente, todo mundo fala, todo mundo que já mora aqui, todo mundo que trabalha com alugar apartamento, sempre fala, ai, ninguém quer o carpete, mas quando pega com carpete ninguém liga, ninguém tem rinite, ninguém tem nada. E preciso admitir que é verdade, eu tava preocupada antes de mudar pra cá, achei que podia piorar minha alergia, achei que porque a gente tem gato ia ser pior e os pelos não iam sair do carpete e tal. E sinceramente, pelo menos pra gente, o carpete não tá sendo um problema. O nosso é aquele carpete bem fininho, não é felpudo, sabe? Ele é mais sequinho assim. Então a gente se adaptou super bem e na verdade ajudou muito, eu acho, agora no inverno, pro apartamento ficar quentinho e a gente não ter que ligar tanto o nosso aquecedor. Então é algo a se considerar também, pode ajudar bastante no frio, quando a casa é inteira, né, de piso frio ou piso de madeira, talvez você tenha que garantir aí um aquecedor ligado por mais tempo, então dinheiro também. Muita gente que tem gatos e cachorro tem a questão, né, tem a dúvida de como faz aqui com gradinha de segurança. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Infelizmente é muito difícil achar aqui aquela redinha de segurança que a gente usa no Brasil e que realmente fecha tudo, né, do teto ao chão. E não só é difícil de achar, como é bem difícil de ter prédio que deixa você fazer isso. O nosso prédio, por exemplo, tanto o primeiro quanto o segundo, deixa sim a gente colocar uma gradinha de segurança, mas sem fechar a janela inteira. Muita gente fala, ai, por quê? Por quê? Normalmente aqui é por questão de segurança, por causa de incêndio e tal, eles querem garantir que as saídas, né, as janelas e as varandas estarão abertas. Então aqui a gente tem essa gradinha, que é uma gradinha durinha assim, ó, de plástico. É bem firme, é bem segura. E a gente fecha só embaixo, mas é porque, já contei também em alguns vídeos, o Dagô não pula. Então o Dagô é tipo um cachorrinho. Ele tem problema no quadril, ele tem problema no fêmur, então ele não consegue pular. Então pra ele isso aqui já é mais do que seguro. Mas com certeza sim, pra quem tem gatos mesmo, tem que ter esse cuidado, né? Tem essa preocupação de não conseguir fechar. E infelizmente as pessoas costumam só não deixar os gatos saírem, né? Então deixarem as portas fechadas ou colocar aquelas telas de mosquito.
Agora, quanto às janelas em si, a maior parte das janelas aqui em qualquer prédio são aquelas janelas com trava de segurança, que só abrem um pouquinho, sabe? Então, por exemplo, esse é o máximo que as nossas janelas daqui abrem. Tá imundo aqui porque tava com vasinhos, eu acabei de tirar. Espero que não tenha manchado, vou limpar daqui a pouco. Mas enfim, isso aqui é o máximo que abre. Então, no quesito crianças, fica seguro. Mas, de novo, né, pra quem tem gatos, a gente sabe que eles conseguem passar por aqui. Então, realmente, pensando em gatos, é uma preocupação. E vocês teriam que deixar tudo fechado, não tem muito o que fazer. O que dá pra fazer é confirmar com o prédio, né, antes de você alugar, perguntar se pode ou não colocar, se eles deixam fechar inteira a gradinha, mas assim, a grande maior parte dos lugares não deixa, e é por essa questão de segurança. Então já saibam disso, né, é uma adaptação, vocês vão ter que se acostumar a ter, né, as janelas, as portas fechadas. Outra curiosidade que é meio geral, assim, nesse apartamento a gente não tem tanto esse problema, mas aqui costumam não ter luz no teto, nos ambientes da casa. Então, assim, aqui a gente tem bastante até. A gente tem luz no teto na cozinha, na sala de jantar, que seria, tipo, aqui eu uso de escritório, sala de jantar. E a gente tem luz na sala, pouca, né? Mas tem. Só que, por exemplo, no quarto não tem luz no teto, tá vendo? E esse é o mais comum, assim. Normalmente as casas na sala, no quarto e tal, não tem nenhuma luz no teto. O que quer dizer que aqui a gente sempre tem abajur, né? A gente se acostuma a comprar abajur e espalhar pela casa pra ficar iluminada. E eu acho tudo aqui bem escuro, tipo, nosso apartamento, apesar de ter muita janela, não bate muito sol direto. E assim, agora pra gravar o vídeo eu tô com todas as luzes acesas da casa, é de dia, né, de manhã cedo, e mesmo assim tá meio escuro, né? Então isso é um pouco esquisito. Principalmente, assim, pra mim, né, os meus apartamentos no Brasil tinham muita luz, eram super, assim, aquela luz branca, né, tudo bem claro, então é uma coisa esquisita e diferente daqui. Uma coisa bem comum daqui e que me incomoda muito, eu ainda não me acostumei e não acho que vou me acostumar, é a questão dos armários aqui serem assim, ó, normalmente só de cabide. Então, assim, a gente comprou esse móvel e colocou aqui, tem essas poucas prateleirinhas desse lado, mas normalmente os armários aqui são uma portinha, assim, no quarto, você abre a porta e tem só um cabideiro. Então isso é algo super esquisito. Morro de saudade de ter minhas gavetas e minhas prateleiras para eu botar minhas roupinhas dobradas. Mas essa é outra curiosidade, com certeza. Acho super esquisito, mas aqui costuma ser tudo assim, só os armários. Vou mostrar esse armário aqui na frente de casa, por exemplo. Normalmente os armários daqui são bem assim, ó. Só uma portinha e cabide. E sem brincadeira, normalmente nos quartos é isso aqui que tem. Então fala assim, ah, esse quarto aqui tem closet. Daí assim, é um quarto de casal e esse é o closet, sabe? Normalmente. Então, super bizarro, né? Pra nós brasileiros, que a gente tá acostumado a ter um monte de armário, um monte de roupa, um monte de tralha. Então, aqui eles são acostumados a, entendeu? Um casal conseguir usar, assim, 30 cabides, vai entender. Outra coisa que é bem canadense são os dens, que são tipo quartinhos extras, que normalmente são quartinhos com ou sem porta, então pode ser só um espacinho a mais na casa, ou um quartinho com porta mesmo, normalmente sem janela e bem pequenininho, que caberia assim, uma cama de casal pequena só, sabe? Sem espaço do lado. Aqui em casa a gente tem um den que não é fechado por porta e que a gente usou de escritório. Então, ó, é super comum quando você vai procurar apartamento falar, por exemplo, um quarto mais den. Então é tipo isso aqui que eles estão querendo dizer, né? Que tem mais um espacinho que poderia servir como um quartinho pequeno. Muita gente que tem filhinho pequeno, por exemplo, né, pode usar o den como um quartinho, mas acho que a maioria das pessoas acaba usando como escritório mesmo. Se você divide apartamento, então se você tá vindo alugar um quarto só na casa de alguém, num apartamento de alguém, é super importante ficar ligado se o quarto que estão te alugando é um quarto de verdade, com janela, com espaço, ou se é só um den, porque pode ficar bem pequenininho. Então, assim, até cabe uma cama de solteiro e uma mesinha, né, se for o caso de um estudante. Mas assim, tenham em mente, assim, se a pessoa falar que é 2 quartos, muito provavelmente, na verdade, é um quarto mais den, mas pelas fotos vocês vão conseguir perceber. A última coisa que eu queria comentar é o típico banheiro canadense, que costuma ter assim, né, tipo pia com um pouquinho de armário e uma banheira ao invés de um box. Aqui agora os prédios mais novos, né, os prédios mais caros e enfim, mais chicosos assim, estão começando a sair com o banheiro normal, né, pra gente do Brasil, com um box de vidro, né, e sem a banheira embaixo, só um box de tomar banho em pé normal, mas ainda é bem difícil de encontrar, realmente assim, só os predinhos mais novos que estão saindo assim,
E daí o que tá começando a aparecer também às vezes é a banheira ainda, né? Uma banheira ainda antiga, só que com o vidro fechando, que já ajudaria muito, né? Que é bem melhor do que a cortininha. Mas na maior parte dos casos ainda é assim que você vai encontrar os banheiros aqui. Eu sinceramente adoro, porque eu gosto de tomar banho de banheira, acho bem gostoso ter essa opção. A única coisa é que a cortininha incomoda um pouquinho, né? Pra quem nunca tomou banho em chuveiros assim com cortininha, é meio ruim porque você tem que deixá-la pra dentro da banheira, né? Pra não cair toda a água pra fora. E daí você acaba, né, esbarrando às vezes na cortininha no meio do banho e tal. Enfim, não é tão agradável. Mas a gente, sinceramente, acostumou bem rápido. Nosso primeiro apartamento aqui era um box normal, sem banheira, porque era um apartamento novinho, todo reformado. Mas esse aqui tem a cortininha e, gente, tudo bem, tá tudo ótimo ainda, né? Super confortável, super gostoso, então a gente se adaptou super bem. E daí também outra coisa, assim, é que alguns apartamentos aqui de pessoas esquisitas, entendeu? Tem tipo um roll no meio, assim, um roll. Pra quem não sabe, isso aqui tá em pé, né? Mas ele deita assim. E é um aparelho de remada, né? A gente chama de roll aqui. Mas é do nosso CrossFit, a gente tá emprestando ele só. Porque agora, por causa das limitações do Covid e tal, né, não tá podendo fazer cardio dentro da academia. E eles estavam com todos os aparelhos parados lá, né, então eles liberaram pra quem tivesse vontade, né, quem pudesse trazer pra casa. E a gente, assim, mesmo num apartamento de um quarto, entendeu? Achou que, por que não, né, vamos enfiar um roll aqui no meio. Mas daí quando a gente quer usar, a gente desce, ele ocupa basicamente todo esse espaço aqui. Tá sendo muito bom ter em casa, né, como uma opção aí quando a gente quer fazer exercício, mas não quer sair lá fora. Enfim. Mas isso não tem nada a ver com apartamento canadense, tá? Tem a ver com a gente que é meio doido mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do tour desse nosso apartamento e do tour do nosso primeiro apartamento, pra quem não viu ainda, né? Eu sei que vocês gostam de ver a carinha dos apartamentos aqui no Canadá, então eu vou deixar esses 2 vídeos que tem aqui no canal aqui no box de informações na descrição do vídeo. E também vou deixar aqui embaixo o link, né, da Van Sweet Home para quem quiser contratar essa empresa, para quem quiser usar os serviços deles, né, para ajudar aí na chegada de vocês no Canadá. Pode clicar, né, aqui pelo meu link, vocês vão entrar direto em contato lá com eles, e daí eles podem explicar, né, tudo como funciona o serviço deles para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você gosta dos vídeos do canal, checa aqui embaixo se você já é inscrito. Quase 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos e isso faz, assim, toda a diferença, né, pra gente que tá aqui criando conteúdo, postando vídeo. Então checa, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa sempre um like, comenta sempre nos vídeos que também ajuda. E é isso, tô super animada pra esse final de semana, a gente vai viajar e vai ter vídeo super legal aqui no canal semana que vem também, então fiquem de olho e até o próximo vídeo.